E aí, sexto ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para começar o nosso último assunto da segunda unidade. É a trilha 7 do caderno de aprendizagens, relevo e suas relações com o clima e a vegetação. Preste atenção que eu falei com vocês que esse é o último assunto da segunda unidade. Quer dizer o quê, gente? A segunda unidade ela já está acabando. Então, se você tiver alguma atividade que você ainda não fez, alguma coisa que você ainda precisa entregar, aproveitem essas próximas 3 semanas, que são as 3 semanas da segunda unidade, para entregar essa atividade, beleza? A gente vai passar essa semana falando apenas dessa trilha. Depois a gente vai fazer uma atividadezinha sobre festas juninas. E posteriormente a gente vai passar para a nossa avaliação final para encerrar a segunda unidade. Belezinha? Então, esse assunto daqui, gente, como eu falei com vocês, ele começa na trilha 7. Ó, estão vendo aqui? Trilha 7. Releve suas relações com o clima e a vegetação. Mas o que isso quer dizer, né? O que é o relevo? Bom, para isso, gente, eu preparei essa apresentaçãozinha aqui para introduzir o conteúdo, né? Para começar a falar sobre esse conteúdo com vocês. Relevo e suas relações com o clima e a vegetação. Primeiro aqui, gente, eu tirei essa foto aqui da porta de casa, que eu moro aqui no bairro também próximo da escola. Eu acho que vocês conhecem essa rua daqui, né? Essa rua daqui é a rua Antônio Laureano Pires, essa rua direta que vai dar lá na nossa escola, lá na quadra da Praça Central e da nossa escola. E eu acho que vocês também conhecem essa paisagem daqui, correto? Quando vocês olham diretamente na rua, vocês vão perceber que há essa formação rochosa aqui no nosso horizonte, que é uma formação rochosa muito bonita, tal. E para qualquer lado que você olhe aqui por aqui, na verdade, você sempre vai ver alguma formação rochosa desse tipo. Isso daqui, gente, é o relevo, certo? É a gente partir da ideia de que a superfície terrestre ela não é plana, ela tem elevações, certo? E ela também tem depressões. E essas elevações, essas depressões, elas são formadas por diversos processos diferentes. Mas trouxe essa foto daqui para que vocês percebam que o assunto que a gente vai estudar agora, ele não é um assunto totalmente alheio à nossa vida, né? Totalmente diferente da nossa vida. É uma coisa que a gente vive todo dia. Toda vez que você sobe uma ladeira, que você está retado, cansado, que não aguenta mais subir ladeira, é por causa desse relevo aqui. Porque a nossa cidade ela é uma cidade bastante acidentada, com muitos montes e ladeiras para subir e para descer, certo? Mas o que é o relevo? Qual é o conceito de relevo? O relevo são as formas físicas que a superfície terrestre assume por conta da ação de agentes endógenos e agentes exógenos. Ou seja, a primeira coisa, a forma que a superfície terrestre assume. Certo? Isso daqui é uma forma de superfície terrestre. Uma forma da Terra que a gente anda, da terra firme que a gente anda. E ela assume essa forma por conta da ação de vários agentes diferentes, agentes endógenos e exógenos. Mas, professor, o que quer dizer isso? Bom, vamos lá, gente. Ó. Endógenos, ó, focando aqui no endo, quer dizer que são agentes internos ao solo, certo? Que são coisas que estão dentro do solo, dentro da crosta terrestre. E esses agentes eles são três: o tectonismo, que é o movimento da crosta terrestre. É meio difícil de explicar, mas eu quero que vocês pensem que a superfície terrestre está boiando em cima de lava, certo? Isso é o que chamamos de deriva continental. A superfície terrestre está boiando em cima de lava. Então, em determinados momentos, essa superfície ela vai se mexer, certo? Ela vai se movimentar. E esse movimento é chamado de tectonismo. Quando esse movimento ele é muito abrupto e ele causa um choque entre duas placas tectônicas, aí o nome desse movimento, que ele é um movimento mais violento, ele é um movimento que causa mais danos, ele é chamado de abalo sísmico, mais conhecido como terremoto, certo? Quando duas placas continentais elas se chocam, causando aquele tremor de terra que acaba ocasionando vários desastres e perdas de vida aí pelo mundo. O Brasil, felizmente, não sofre desse mal, né? E por fim, o último agente endógeno é o vulcanismo, o movimento da lava terrestre.
Ou seja, a lava que está dentro do solo, ela também se mexe, ela às vezes se mexe também sendo expelida para fora da Terra, né? Quando você vê um vulcão explodindo. E geralmente o vulcão ele é a grande causa da formação de montanhas, porque quando a lava sai e se esfria, ela vira essa crosta terrestre que a gente vive aqui, certo? Então os agentes endógenos são esses três: tectonismo, certo? Abalos sísmicos e vulcanismo. Vocês vão estudar mais sobre esses três itens aqui no decorrer da trilha, beleza? Bom, esses são os agentes internos, né? Internos por quê? Porque eles estão dentro do solo. E existem outros agentes que formam o relevo, que são os agentes exógenos, ou seja, os agentes que estão fora do solo. Quais são eles? A erosão, que é o desgaste do solo pela água da chuva, rios e mares, e a sedimentação, que é o depósito de outros solos em cima daquela formação terrestre, certo? Erosão, gente, acho que quando a gente for falar de erosão, lembre daquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quer dizer, a água, a ação da água, seja pela chuva, a água dos mares na pedra, a ação da água do rio, ela causa um desgaste do solo, porque aquela água fica o tempo inteiro correndo ali, batendo no solo, e ele acaba desgastando o solo. E aí, depois de milhares e milhares de anos de erosão, o que acontece é que se formam essas formações de relevo que a gente conhece, certo? E a sedimentação quer dizer o quê? Quando você tem um solo e outras formações de terra, elas acabam sendo depositadas em cima daquele solo. Certo? Então você pensar o seguinte, poeira, por exemplo. A gente tem uma casa, aqui pegando um exemplo bem banal, né? Poeira, a gente tem uma casa, a casa, se a gente deixa ela sem varrer, ela enche de poeira, certo? Imagine o que aconteceria com a casa se ela passasse milhares de anos sem varrer. Certo? A gente ficaria aqui com vários graus de poeira, e inclusive ia ter uma camada de poeira que ia ficar há tanto tempo lá que ela ia ficar incrustada no piso, certo? Que ia ficar incrustada na parede na casa. Então é isso que a gente chama de sedimentação de solo. Quando uma formação terrestre ela cai sobre outra, ela fica tanto tempo ali aderida que ela sedimenta, ela se junta com o terreno anterior, formando montanhas, formando planaltos e planícies. Beleza? Isso é o que é o relevo. E no próximo slide, que está demorando um pouquinho para abrir, porque eu não sei. Ai, meu Deus. Aí, chegou. Aqui, as formas do relevo, certo? Quais são as formas que o relevo assume? Assim, você tem várias formas diferentes, certo? Porque cada região vai dar um nome diferente. Você vai ter também formas diferentes de planícies, de planalto, de monte, de montanhas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas as formas principais do relevo são quatro: planaltos, planícies, montanhas e depressões. Planaltos, planícies, montanhas e depressões, certo? Quatro formas mais importantes do relevo. E aí vamos lá falar sobre cada uma. O que é um planalto, gente? Planalto são formas de relevo que apresentam superfície mais ou menos plana e geralmente acidentadas e irregulares. É você pensar o seguinte, ele é plano em cima, tá vendo aqui? Ele é plano em cima e ele é alto, certo? Porque é uma elevação da crosta terrestre em relação ao nível do mar, certo? Por isso que é chamado de planalto, certo? Plano em cima e alto em relação ao nível do mar. A planície, por outro lado, é uma categoria de relevo relativamente recente que se localiza em regiões de baixa altitude, geralmente próximas ao nível do mar. Então você geralmente tem uma relação de planalto próximo de uma planície. Uma região alta e você descendo dessa região alta, descendo essa ladeira da região alta, você vai ter uma planície, certo? E é muito importante aqui eu coloquei essa foto com o Rio Amazonas, porque as planícies são os locais onde os grandes rios se formam e eles começam a correr. É pensar o seguinte, olha só como é que uma coisa se relaciona com a outra. A chuva que cai aqui no Planalto, uma parte dela fica depositada aqui em cima, obviamente, mas uma parte dela desce pelo Planalto, pela ação da gravidade. Então, essa parte que desce pelo Planalto vai corroendo por erosão a superfície do Planalto e
pela força da gravidade, ela continua correndo aqui pela planície, certo? Então, as planícies são os locais onde os rios se formam, onde os grandes rios, onde o leito do rio, na verdade, ele se forma, né? Os rios nascem em uma região alta e corre o seu leito aqui em uma região de planície até chegar no oceano, certo? Montanhas, gente, montanhas. E aí, assim, só um exemplo aqui, só uma questão importante. O Planalto é a região onde nós moramos. Aqui em Ceabra, nós moramos em um Planalto. A Chapada Diamantina toda é formada por diversos planaltos diferentes, certo? Vamos lá, então, para as próximas duas formações de relevo. Montanhas e depressões. Montanhas, gente, são grandes elevações da superfície terrestre que apresentam altitudes superiores a 300 metros e paisagem acidentada. Quando a gente fala de paisagem acidentada, a gente fala que não é uma paisagem plana, é uma paisagem que tem elevações, tem ladeiras subindo e descendo, dependendo do caminho que você está tomando, né? Então você percebe logo aqui, ó a dificuldade que é para você andar num lugar desse. Vai ter lugar aqui que você vai ter que escalar, vai ter lugar aqui que você vai ter que subir muita ladeira, vai ter que ter muita perna para subir. Por isso que é chamado de acidentado, certo? Então a montanha é uma grande elevação, a depressão é o oposto, é uma área que costuma estar rebaixada em relação às áreas que as limitam, certo? Então aqui embaixo a gente tem uma depressão e ela pode ser encontrada também abaixo do nível do mar, tá bom? Bom, para encerrar essa aula daqui, gente, eu quero mostrar para vocês essa imagem daqui. Vocês estão vendo aí, né? A trilha ela vai falando sobre tudo isso que a gente conversou aqui agora. Essa imagem daqui, que está no item 6 da nossa trilha 7. Aqui, ó. Aqui a gente vê todo o conjunto de formações de relevo que existem, que a superfície terrestre pode assumir, certo? Planalto, aqui a planície, aqui também. Percebam só o rio onde é que está passando, ó. Ó o rio onde é que está passando. O vale também, que é uma outra forma de formação terrestre. A serra, que é uma montanha, mas é uma montanha menor. A montanha, que é uma montanha maior. A cordilheira, que é o conjunto de montanhas. Colina, que é um montezinho pequenininho, né? A planície, aqui na planície você está vendo vários quadradinhos, que é onde geralmente ocorrem as grandes plantações de alimentos. São nas planícies, por quê? Você tem oferta de água e tem um terreno plano para poder plantar, certo? Então, eu peço que vocês analisem essa imagem daqui direitinho, né? Direitinho, perdão, para poder ter uma visão maior sobre o que é o relevo. Mas perceba o seguinte, né? Toda a formação de relevo ela se divide nessas quatro: depressão, planalto, planície e montanha. Aqui a montanha é uma serra, uma montanha, um vale, uma planície. Uma colina, ela pode ser um planalto ou uma planície, dependendo do tamanho dela. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Então, essas quatro que a gente falou, elas acabam servindo para caracterizar todas as diferentes formas de relevo que a gente conhece no mundo, na superfície terrestre. Tá bom? Então, gente, para essa aula daqui, eu quero que vocês vão ler, né, o item 1, vão ler o item 2 e vão fazer a atividade que eu vou passar para vocês lá no WhatsApp. Tá bom? Então, vejam o vídeo, leiam o item 1 e leiam o item 2. Tá bom? Um abraço a todos e todas e até mais.